Só bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 71, o lutécio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O lutécio foi descoberto independentemente por três cientistas entre os anos de 1906 e 1908. São eles Georges Urbain, não sei se pronunciei certo, Karl Auer von Welsbach e Charles James. Eles isolaram um novo elemento a partir do já conhecido itérbio, ou melhor dizendo, a partir do óxido de itérbio. E uma coisa importante que se tem que notar aqui é que 1906, 1907 e 1908 já é bastante tardio para a descoberta de um elemento estável, e o lutécio foi um elemento bastante difícil de se descobrir, principalmente porque ele é bastante raro, não tão raro quanto o ouro, como nós veremos, mas além disso tem uma complicação, que ele é quimicamente bastante similar aos demais lantanídeos, e isso aí atrasou então a descoberta do lutécio. Além do mais, ninguém sabia ao certo quantos lantanídeos existiriam, porque as teorias de Henry Moseley ainda não haviam sido desenvolvidas e as pessoas não tinham o conceito de número atômico. Enfim, o primeiro cientista que eu citei, Georges Urbain, que era um francês, publicou seus resultados sobre o lutécio antes dos demais, e por isso ele teve o direito reconhecido de nomear o elemento, e como um bom francês, ele nomeou esse elemento em homenagem à capital da França, Paris, cujo nome em latim é Lutetia. Mas em algumas edições da tabela periódica, bastante antigas, e principalmente nos países que falam alemão, foi utilizado já o nome Cassiopeion, né, em homenagem à constelação Cassiopeia, que era o nome escolhido por Welsbach, mas isso aí caiu em desuso alguns anos depois. O lutécio é um metal prateado dúctil e, em comparação com os demais lantanídeos, bastante denso, com uma densidade de 9,8 gramas por centímetro cúbico. O lutécio é paramagnético, ele tem uma estrutura cristalina hexagonal e também, em comparação com os demais lantanídeos, tem um ponto de fusão bastante alto, de 1650 graus Celsius aproximadamente. O átomo de lutécio é o menor entre todos os lantanídeos, um fenômeno causado pela chamada contração dos lantanídeos, e isso que causa, comparativamente, a sua alta dureza, sua alta densidade, e seu alto ponto de fusão. E a contração dos lantanídeos é causada basicamente porque, conforme você avança ali na tabela periódica, nos lantanídeos, você vai adicionando um elétron à camada de elétrons 4F, que é uma camada de elétrons bastante difusa, e ela não consegue, digamos assim, proteger os elétrons que estão além dessa camada das forças nucleares que atraem os elétrons. Então, quanto mais elétrons na camada 4F, mais a camada 6s de elétrons, por exemplo, é atraída para o núcleo, e isso torna, então, o átomo de lutécio menor. E se não fosse por isso, seria ainda mais difícil separar os lantanídeos quimicamente. O lutécio é relativamente estável, porém ele se oxida quando exposto ao ar úmido. E ele também é dissolvido facilmente por uma variedade de ácidos, como por exemplo pelo ácido sulfúrico, que nem precisa estar concentrado para dissolver o lutécio. E uma vez dissolvido, os íons de lutécio dão soluções incolores normalmente. O estado de oxidação favorito do lutécio em compostos é o mais 3, e essa é basicamente a química de todos os lantanídeos com o estado de oxidação mais 3 favorecido. O óxido de lutécio é um sólido branco insolúvel em água, assim como o carbonato de lutécio. Quando você aquece o carbonato de lutécio, ele libera dióxido de carbono e forma o óxido de lutécio. E com os halogênios, o lutécio forma compostos do tipo LuX3, os quais o X é um dos halogênios. Todos são solúveis em água, com exceção do trifluoreto. Então, como vocês podem ver, o lutécio forma uma variedade de compostos binários e também outros, mas os binários principalmente com os elementos dos grupos 16 e 17. Como exemplo de composto aqui, eu gostaria de citar o tricloreto de lutécio, que é um sólido contendo íons octaédricos de lutécio.
E, enfim, a química do lutécio é a química de um lantanídeo. Mesmo assim, tem gente que discute se o lutécio e o lawrencium não deveriam ser colocados na tabela periódica abaixo do escândio e do ítrio, como sendo pertencentes ao grupo 3. E eles seriam considerados metais de transição. Os argumentos são os seguintes: olha, o itérbio ele tem todos os elétrons da camada 4F. Isso faz com que o lutécio, que vem depois, seja automaticamente um metal de transição. E outra gente gosta mais do lantânio e do actínio como metais de transição no grupo 3, porque, por exemplo, o lantânio ele não tem nenhum elétron na camada 4F. Então ele não poderia ser ali, ele teria que ser um metal de transição. Mas, como eu disse, a gente sabe que a química do lutécio é a química de um lantanídeo, e a tabela periódica é simplesmente um formalismo, então acho que não é uma discussão que importa muito também. Isótopos. 2 isótopos do lutécio ocorrem naturalmente, são eles o lutécio 175, que é estável e faz mais ou menos 97,4% do lutécio, e temos também o lutécio 176, que é instável, radioativo, decai por beta- para o hafnio 176, e esse isótopo faz mais ou menos 2,6% do lutécio que ocorre naturalmente. Outro isótopo importante é o lutécio 177, que, como nós veremos, encontra uso na medicina nuclear. O lutécio ocorre de maneira primordial, mas ele não ocorre na natureza de forma elementar metálica, e sim ele ocorre em alguns minerais, como por exemplo no mineral monazita, que é um fosfato dos chamados metais terras raras, que são os metais do grupo 3 mais os lantanídeos. E o lantanídeo mais comum é o cério, e o lutécio é o lantanídeo menos comum, cerca de 100 vezes menos comum que o cério, mas ainda assim ele é mais comum que o ouro e que a prata. Por fim, as aplicações do lutécio. Como o lutécio é relativamente escasso e também de difícil obtenção, de difícil separação dos demais lantanídeos com os quais ele ocorre, ele não tem muitas aplicações comerciais, porque ele acaba ficando bastante caro. Talvez a única aplicação com relevância comercial seja do óxido de lutécio, como catalisador utilizado na indústria petroquímica para o craqueamento de hidrocarbonetos, por exemplo. E aí tem uma série de aplicações que estão sendo estudadas, basicamente, para ver qual o potencial que você tem para usar o lutécio. E uma dessas aplicações é, por exemplo, do isótopo lutécio 177 no tratamento de tumores neuroendócrinos, especificamente. E eu acho que assim, o lutécio ele ainda não encontrou o seu nicho na indústria, e por isso ele também não é muito utilizado, porque geralmente você consegue substituir o lutécio por outros materiais. Então acaba ficando uma situação difícil para o lutécio. Pelo vídeo de hoje ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. Então inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!